Palavra aberta. Uma das maiores polêmicas dos últimos anos marcou a semana em todo o Brasil e até gerou reações da ONU. Foi a aprovação na Câmara dos Deputados da urgência na votação de um projeto que equipara o aborto, após 22 semanas de gestação, ao crime de homicídio, mesmo nos casos em que a gravidez é resultante de estupro. Hoje, no país, a lei autoriza o aborto em qualquer período da gestação, quando a gravidez vem depois de violência sexual, se colocar a vida da mãe em risco e se o feto for anencéfalo, ou seja, sem cérebro. Fora desses casos, o aborto é considerado crime. Com a mudança prevista no projeto em tramitação na Câmara, a mulher que interromper a gravidez ou quem ajudar pode sofrer processo pelo crime de homicídio, com pena de 6 a 20 anos de prisão. É maior que a punição para o próprio crime de estupro, que tem pena máxima de 10 anos. Em uma declaração em Genebra, na Suíça, a porta-voz de Direitos Humanos da ONU, Liz Throssell, afirmou que a entidade está preocupada com a aprovação da urgência na votação do projeto, porque impede um debate nas comissões da Câmara. Segundo ela, é um passo necessário para entender as implicações dessa lei e se ela cumpre os padrões internacionais de direitos humanos. E o Palavra Aberta vai trazer agora mais repercussões na sociedade civil sobre a equiparação do aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo o advogado criminalista Leonardo Yaroshevski. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui na Itatiaia, a rádio de Minas e dos mineiros. Presença também do integrante do Conselho de Pastores de Minas Gerais, pastor da Igreja Batista Getsemane, Peterson Clay França. Olá, pastor, obrigado por participar do nosso debate. Olá, bom dia. É um prazer estar novamente aqui na Itatiaia representando o Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, com o doutor Leonardo, com a Kátia e com você. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, obrigada pela presença. Vamos começar ouvindo então Leonardo Yaroshevski. Como é que o senhor classifica essa intenção de equiparar o aborto ao crime de homicídio? Abominável. Abominável. Primeiro, também gostaria de registrar que as mulheres, que hoje é a maioria do eleitorado no Brasil, são as principais vítimas desse projeto. Um projeto que equipara o crime de aborto. Importante deixar claro que isso não se trata de legalizar o aborto não é legalizado, o aborto é permitido apenas, como bem destacou aqui o Eustáquio e você, Kátia, em 3 hipóteses. Quando a gravidez resulta de estupro, o chamado aborto sentimental, quando há risco para a vida da gestante, não há outro mecanismo para salvar a vida da gestante, né? Que é o chamado aborto necessário, e por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, numa ação de inconstitucionalidade, quando se trata de feto anencéfalo, sem cérebro, né, e que evidentemente não poderia viver. Portanto, é importante salientar que esse projeto, ao equiparar a pena do aborto ao do homicídio, ainda que quando a gravidez já tem 22 semanas, ele realmente viola o que está no Código Penal, já que o Código Penal ele não faz essa distinção temporal, além de vai acabar obrigando meninas e mulheres, as principais vítimas de estupro nesse país. 87% das vítimas de estupro nesse país são meninas e mulheres. A cada 8 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. Com esse projeto, a mulher, vai ter a seguinte opção: ou ela é presa por homicídio, ou ela é obrigada a gerar um filho de um estuprador. Pastor Peterson Clay França, o Conselho de Pastores de Minas Gerais tem um posicionamento que se diz o seguinte: é a favor da vida. Sempre. O que significa isso? A Bíblia diz o seguinte, que Deus é o doador da vida. E somente em Deus e Deus ele pode dar fim para uma vida. A Bíblia sempre vai pautar isso. Jeremias 1,5 vai falar assim, que antes mesmo que eu fosse gerado, Deus assim já me conhecia. E nós precisamos entender, Gênesis também no capítulo número 9, do verso 4 a 5 em diante, vai dizer o seguinte, que aquele que tiver sangue nas mãos, seja de homem ou de animal,
esse dará conta a Deus por essa vida. E eu vejo de uma forma que tem se colocado que a maternidade ela tem sido colocada como uma maldição. Foi vítima de estupro. Entendo. Foi vítima de uma violência doméstica. Entendo. Mas a maldição não é a gravidez. A gravidez ela é uma bênção de Deus. A maternidade é bênção de Deus. A gravidez não deve ser vista como uma doença. Nós temos que pensar de forma mais profunda, porque às vezes o debate se mostra muito raso. O brasileiro ele não tem noção daquilo que se discute. Vamos para as ruas brigar por coisas que nós não temos tanta sapiência. O doutor disse muito bem, deu dados de forma profunda. E nós precisamos ter esse debate saudável. A gravidez, a gestação, ela é algo divino. A vida, ela é divina. Nós temos a sistolia fetal. O Conselho de Medicina Veterinária proibiu o uso da injeção. É uma injeção que ela é inserida com produtos químicos na barriga da gestante para acertar o coração de um feto com 5 meses. 5 meses, 22 semanas, 5 meses. Já está formado. A gente está falando de uma criança com meio quilo. Nós estamos falando de uma criança com 26 centímetros. Então não existe simplesmente meu corpo, minhas regras. Se trata de outro ser. Nós temos a assistência. A mulher foi estuprada. Hoje, a lei dá para ela a possibilidade de colocar a criança para adoção. Então nós precisamos pensar num todo, não apenas em algo que foi jogado ao vento e assim será decidido. Agora, nesse debate, não faltou também um pouco mais de conhecimento técnico, se é que a gente pode classificar assim, a ponto de vir essa pena mais alta para a mulher que comete o aborto em relação ao próprio autor do abuso? Concordo, é o que tange que falávamos ali em off, eu e o belíssimo professor. Acontece que hoje no Brasil, as leis, hoje se cria uma lei, depois se arruma um parâmetro para mudar essa lei e enfim nós não pensamos no profundo, na raiz. Claro que não deve ser criminalizado mais do que o estupro. O estuprador, no meu ver, sou pastor, sou pai de 2 meninas, sou um homem que crê na Bíblia e a Bíblia fala que todo pecado, ele gera a morte. Então, existem consequências. O estuprador, sim, tem que ficar não 6 anos na cadeia. Ele pode ser transformado pelo poder regenerador do Evangelho? Sim, cremos nisso. O Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais crê nisso. Porém, a pessoa tem que assumir as consequências. Se fez errado, ele deve pagar sim, e de forma severa, não com 6 anos. Eu tenho esposa, tenho filhas. Na minha família já houve o caso do estupro. E tem que ser penalizado de forma veemente. Então, nós temos que olhar o quê? É a profundidade, não no raso. Temos que voltar. O estuprador tem por pena apenas 6 anos? O que o pleito tem que fazer? Vamos ampliar isso. Vamos ampliar. Então, manter 10 anos para a mulher que pratica o aborto e aumentar a pena do estuprador, é isso? Isso. Voltando à palavra do doutor Leonardo Yaroslavsky, o que o senhor acha que está por trás da votação desse projeto, da discussão desse projeto lá no Congresso Nacional? É alguma questão ideológica, social, técnica, jurídica, humana? Qual que é a avaliação do senhor? Olha, infelizmente, eu me arrisco a dizer, Eustáquio, Kátia, pastor, que estamos diante do pior Congresso Nacional desde a redemocratização desse país. Desde a redemocratização. O próprio autor do projeto, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, ele declarou que ele quer testar o presidente. Porque se o presidente vetar isso, né, ficaria como se ele estivesse a favor do aborto. O que é uma mentira, o que é uma enganação. Essa briga também entre o legislativo, executivo e o judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, é absurda. Quem perde é a sociedade, quem perde é o povo brasileiro, né? Quero destacar aqui mais uma vez que as principais vítimas desse projeto são meninas. O índice de meninas estupradas é de medidas de 8 a 13 anos, pastor, que engravidam. Exigir dessas meninas, que são muitas vezes estupradas por familiares, por pais, por padrastos, por tios. Isso é uma violência. Ser a favor da vida, sim, mas ser a favor da dignidade, de uma vida digna, de um respeito à dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito previsto na Constituição da República.
no artigo 1º, inciso 3º. Eu lembro, com todo o respeito a todas as fés, todas as religiões evangélicas, católicas, judaicas, o umbandista, o candomblé, espírita, todas merecem nosso respeito. A liberdade de religião também é assegurada na Constituição, mas eu gostaria de lembrar que o Estado brasileiro é laico. É laico. E a vida dessas meninas, a vida dessas mulheres precisam ser protegidas. O trauma de um estupro é permanente, dessa violência sexual. Exigir que uma menina, que uma mulher carregue o produto da violência sexual durante 9 meses é uma grande violência. E mesmo que depois ela possa encaminhar essa criança para adoção, o que o senhor acha desse argumento? Não, eu acho péssimo. Nós precisamos cuidar dos menores abandonados que já existem nesse país. Crianças que vivem na rua, crianças que são assassinadas, crianças que são cooptadas pelo tráfico de drogas. Vamos cuidar dessas crianças e cuidar também, evidentemente, das crianças que são vítimas do estupro. Essas precisam de tratamento. O fato de dar uma doação, de doar e etc., isso não resolve o problema. E com relação ao método, né, que foi citado aqui, com os argumentos sempre precisos, brilhantes, aí com todo o respeito do nosso pastor, né, esse método é um método, segundo aí vários médicos, um método adequado quando a gravidez já está nesse estágio. E hoje mesmo eu estava lendo ouvintes da Itatiaia, Eustáquio, pastor, Kátia, que muitas vezes a menina, ela descobre que foi estuprada e que está grávida, melhor dizendo, depois de uma certa tempo de gravidez. Uma menina de 10 anos, ela foi descobrir isso quando ela percebeu que estava saindo leite dos seus seios. E aí foi levada ao médico e aí verificou que ela estava grávida. Ora, são situações realmente terríveis. E a gente tem que mirar no respeito à dignidade da pessoa humana, mirar na humanidade, na solidariedade, e etc. Pastor Peterson, no caso do Conselho de Pastores, essa defesa pela vida, ela também diz respeito lá ao início da gravidez, desde a concepção, em nenhuma hipótese abortar? Hoje a nossa legislação, como já foi colocado, permite em 3 vias. Na concepção daquele que é cristão, colocou a vida da minha esposa em risco. Obviamente, é permitido o aborto, mas a vida, ela sempre deve prevalecer. Em última hipótese, em último caso, o doutor disse sobre as crianças. Eu, como pastor, nós visitamos orfanatos. A igreja hoje trabalha muito com essa concepção da adoção. Existem inúmeras crianças que completam a maioridade e não tiveram a oportunidade de ir para uma casa decente, para viver com a família, para ter uma educação, sabe? O aborto é algo que tira. Eu escolho acabar com aquela vida. Ninguém decide quem vive e quem morre. Isso é muito sério. Você imagina você que está em casa. Olha, você decide quem vive e quem morre. Quem sou eu para fazer esse julgamento? Sabe? É por isso que temos Deus como soberano de todas as coisas. Aqui, Steve Jobs ia ser abortado. Não teríamos hoje a Apple. Justin Bieber, o Chaves, Roberto Bolanhos, seria abortado. Ele fala, graças a Deus minha mãe optou pela vida. Celine Dion, uma diva. Me fala alguém que cante como essa mulher era para ter sido abortada. Ela agradece a mãe dela. Thiago Silva, da seleção brasileira, agora do Fluminense. Temos aqui Jack Nicholson. O estupro, ele vai muito além dessa conversa nossa. Nós temos que ir para a base. Erotização de crianças, erotização de adolescentes, a inserção no meio acadêmico. Como acontece isso? Qual é a educação que temos dado? Hoje o Brasil, ele trata a ferida que já está aberta, mas não adianta. Temos que ir no cerne da questão. Boa educação, base familiar, sabe? Educação religiosa, que não seja o cristianismo, o protestantismo, mas que tenhamos sempre na base a vida como valor. Esse é o princípio de todas as coisas. O próprio Deus, porque Deus amou o mundo, que ele deu o seu filho. Sabe? Então é doação, dar a vida. O cristianismo sempre passará pelo doar a vida.
Pastor, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor em relação a essa votação tão rápida, né? Uma votação relâmpago, que assim foi considerada, menos de 30 segundos, a urgência que tira a necessidade do projeto passar pelas comissões e ir direto para o plenário da Câmara. Essa agilidade no processo não prejudica o debate, impede inclusive a participação das mulheres, que são as principais envolvidas na questão? Concordo. Também sou jornalista de formação, como vocês, né? Por isso que é sempre bom estar aqui, também exercendo jornalismo. Nada é decidido dessa forma. Tudo precisa de um debate. São ideias. O doutor coloca a dele, eu coloco a minha, você coloca a dele, e assim nós vamos chegar num senso comum a todos, e ao que seja equilíbrio. Como foi bem dito, o Brasil é um país laico. Portanto, todos têm o direito à fala. Só que chegamos num ponto que a política está polarizada. Hoje ninguém pode ter um pensamento divergente do outro. Ou eu sou de esquerda, ou eu sou de direita. Ou eu estou com fulano, eu estou com ciclano. Nós estamos com a vida. A única pessoa que teve nesse mundo e nunca errou em nada foi Jesus de Nazaré. Tirando isso, Bolsonaro, Lula, ninguém. E quando se fala também da injeção fatal que é usada no corredor da morte, o Conselho Federal de Medicina se põe contra. Eles estudaram para isso, ok? Alexandre de Moraes vai e veta. Então nós vemos hoje uma guerra de autoridade. São pessoas que brigam, na verdade, pelo poder. E quem sofre com isso? A população que não tem educação, que não tem base para tomar decisão nenhuma, ainda mais em 30 segundos. Doutor Leonardo, o senhor acha que no caso do estuprador, a pena prevista hoje ela deve ser aumentada? Eu já falei, tive oportunidade de dizer aqui, Eustáquio, várias vezes, a pena não é solução para nada. O Brasil hoje tem cerca de 830 mil presos. Nós tivemos agora um caso recentemente de um homem negro, que ficou preso durante 12 anos, um homem negro, e depois se verificou, através de exame de DNA, que esse homem era inocente. E aí vem o Congresso propondo castração química. Imagina se esse homem que ficou 12 anos preso, tivesse sido castrado. Ou, como alguns defendem, embora inconstitucional, a pena de morte. Irreparável. Não há dinheiro do mundo que pague. Ninguém sai da cadeia melhor do que entrou. Ninguém. A cadeia é uma fábrica de delinquentes. Como dizia o ministro Evandro Lins e Silva, saudoso ministro Evandro Lins, a prisão é uma universidade às avessas. É uma escola do crime. Solução, então, para o estuprador, para evitar o estupro? Não, para punir exemplarmente. Infelizmente, Eustáquio, ouvintes da Itatiaia, ainda não temos uma solução para substituir a pena privativa de liberdade, evidentemente. A pena privativa de liberdade, ela ainda é utilizada, e, enfim, para casos realmente graves. Mas, infelizmente, a pena ela tem sido usada para punir, entre aspas, os chamados ladrões de galinha, né? Desprezando o princípio penal da insignificância, da bagatela. Nós vemos pessoas aí presas por furtos de pequenas coisas, né? E são cooptadas pelas organizações criminosas dentro do presídio, né? É evidente, eu não estou aqui dizendo que o estuprador não deve ser punido, mas eu acho que a pena prevista, né, que está lá de 6 a 10 anos, pode chegar a 10, para o estupro, e de, salvo engano, 8 a 15, se eu não estou enganado, artigo 217-A do Código Penal, para o estupro de vulnerável, né, que é praticado contra menores de 14 anos, né, é uma pena elevada, é uma pena mais do que suficiente. Agora, pior do que isso é punir a mulher ou o médico que faz o procedimento com a pena do homicídio, que é de 6 a 20, maior do que a pena do estuprador em qualquer das hipóteses previstas. Pastor Peterson, a gente está caminhando aqui para a conclusão do nosso debate, embora o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenha dito que, dado a entender, né, que o projeto não deve tramitar no Congresso e ir direto para o plenário, enfim, teve reação também do presidente do Senado, né, dizendo que lá passaria pelas comissões. Qual que é a expectativa do grupo que o senhor representa? É que o projeto avance? Nós esperamos que haja uma boa conversa,
que haja equilíbrio de ambas as partes, que o melhor aconteça para a vida, sempre para a vida. O Brasil precisa se preocupar com coisas que são da base. Acabamos de ver a questão da saidinha. Pelo amor de Deus, existem itens, benefícios para uns e para outros não. Então nós precisamos, em todo o cerne disso, ver aonde está o problema. Não tentar tratar lá na frente, é na base. E o Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, pastor Jorge Linhares, a igreja aqui em Minas Gerais sempre estará a favor da vida. E esperamos que seja sempre da melhor forma, com boas conversas como tivemos hoje. Estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Debatemos a polêmica sobre o projeto que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Recebemos o advogado criminalista Leonardo Yaroshevski. Doutor Leonardo, obrigado pela presença, pela contribuição. Um grande abraço. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês nessa rádio querida dos mineiros. Obrigada pela presença e agradecemos também pela presença ao integrante do Conselho de Pastores de Minas Gerais, pastor da Igreja Batista Getsemane, Peterson Clay França. Até a próxima. Obrigada. Até agradeço, prazer imenso conhecer o senhor, doutor. Agradeço a Igreja Batista de Getsemane, o pastor Jorge Linhares pela confiança, o Conselho de Pastores e o povo mineiro todo. Eu deixo o Salmo 127:3. Nossos filhos são heranças do Senhor sobre as nossas vidas. E lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20, aqui no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas mídias digitais, incluindo o YouTube.